Pessoal, nossa aula de hoje vai falar da terceira lei de Newton, né? Nós já vimos a primeira, a segunda e fechamos essa parte com a terceira lei. E a terceira lei, ela diz o seguinte: para toda força de ação, existe uma força de reação. Apesar do nome dela ser ação e reação, eu não posso falar para toda ação existe uma reação. Não é bem assim, né? Para toda força de ação, existe uma força de reação. E quais são as características dessa força de reação? Elas sempre têm mesmo módulo da força de ação, mesma direção da força de ação, sentido oposto da força de ação, e essa força de reação nunca é aplicada sobre o mesmo corpo o qual foi aplicada a força de ação. Para a gente tentar entender melhor, eu vou colocar aqui um videozinho. Esse videozinho ele traz uma animação e depois desse pequeno vídeo nós voltamos e analisaremos de forma mais acadêmica, mais técnica os nossos exemplos. Estou aqui para falar de ação e reação. Como vocês já sabem, ela é a terceira lei de Newton. Porém, antes de começarmos, eu gostaria de dar uma pequena explicação sobre a primeira e a segunda lei. A primeira lei de Newton é a inércia, que afirma que todo corpo tem a tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, até que uma força externa altere seu estado. A segunda lei de Newton é a lei da proporcionalidade, ou princípio fundamental da dinâmica, e é dada pela fórmula F, que é força, é igual a m, massa, vezes a, aceleração. Bom, agora eu vou falar da terceira lei de Newton. O seu enunciado diz: para toda ação, existe uma reação da mesma intensidade e direção, mas sentido oposto. Mas, Ariston Cardoso, por que elas não se anulam se têm a mesma intensidade, direção e sentido oposto? Boa pergunta, jovem. Elas não se anulam porque atuam em corpos diferentes. Assim, a lei fica da seguinte forma: ação e reação. Para toda ação, há sempre uma reação oposta de igual intensidade. Elas atuam em corpos diferentes, logo, não se anulam. Se um corpo A aplicar uma força em B, receberá deste uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto à força que A aplicou em B. Vou agora apresentar alguns exemplos. Primeiro, um carro bate em um poste. A força que o carro aplica no poste é devolvida pelo poste com mesma intensidade, direção e sentido oposto. Portanto, o carro tem sua lataria toda amassada e o poste pode sofrer algumas deformações. Segundo exemplo, o foguete funciona da seguinte maneira: ele expele gases para baixo em alta velocidade e sobre uma reação de mesma intensidade para cima. Terceiro exemplo, num barco, a cada remada, a água recebe uma força para trás e devolve no barco uma força de mesma intensidade para frente. Bom, galera, é só isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido a terceira lei de Newton. Espero que vocês, algum dia, queiram fazer faculdade de Física. Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Voltando aqui, pessoal, agora na parte mais técnica, na parte mais acadêmica da aplicação da terceira lei, nós vamos analisar aqui dois exemplos, e os dois exemplos são bem simples, estão bem dentro do que nós já estamos acostumados a trabalhar. Meu primeiro exemplo é uma pessoa que está em pé sobre uma superfície plana e horizontal. Pode ser você que está em pé, simplesmente isso. Quando eu olho para você, todas as forças que atuarem em você, eu vou considerá-las como forças de ação. Então, você estando em pé sobre uma superfície plana e horizontal, o chão, por exemplo, quais são as forças que atuam sobre você? Bom, sobre você atua a força-peso, e eu preciso saber, isso é imprescindível, quem está aplicando essa força sobre mim. Quem é que aplica força-peso sobre mim? Quem aplica força-peso sobre mim é a Terra. Peso é a força que a Terra está fazendo, me puxando para o seu centro. E eu também sofro a força normal. Quem é que aplica a normal sobre mim? É a superfície, né? No nosso caso é o chão. Toda vez que eu estou em contato, apoiada numa superfície, eu sofro a força normal. E eu vou lembrar, né? A força-peso ela está sempre apontando para o centro da Terra, e a normal ela é sempre perpendicular à superfície de contato. Então, todas as forças que estão atuando sobre mim, sobre vocês, são as forças de ação. E agora, como que numa vingança ou numa resposta direta, eu analiso as forças de reação. Como eu analiso? Bom, a Terra
está me puxando para o seu centro. Então, eu puxo a Terra para o meu centro. A Terra me puxa para o seu centro. Então, eu puxo, aqui eu estou tentando representar, né, o planeta Terra, eu puxo a Terra para o meu centro. Ou, né, de maneira bem simples aqui, a força-peso me puxa para baixo, então eu puxo a Terra para cima. O chão aplica uma força vertical para cima em mim. Então, eu aplico uma força vertical para baixo, né, sentido oposto no chão. Se eu considerei que o que está em mim são as forças de ação e eu as coloco positiva, então as forças de reação elas vão ter mesmo módulo. O que é isso? Mesmo valor numérico. Mas só para deixar bem claro quem é a ação e quem é a reação, eu vou colocá-las com sinal negativo. Então, ó, se aqui é P, então aqui vale quanto? Menos P. Para deixar bem claro que ela é igual à força-peso, tem a mesma direção, tem o mesmo valor, mas tem o sentido oposto. Porque quando um vetor está com sinal negativo, quer dizer que ele está com sentido oposto. Se eu chamei, né, a força que o chão faz sobre mim de normal, vertical para cima, então a força que eu faço sobre o chão vai ser menos normal. O que significa isso? Ela também vale M, ela também é vertical, mas ela está direcionada no sentido oposto, então ela está para baixo. Então, se eu olho para mim, todas as forças que atuam sobre mim são as forças de ação, todas as forças em resposta imediata a isso são as forças de reação. Vou colocar aqui, ó. Nesse exemplo, nós estamos em pé. Deixa eu melhorar aqui a câmera. Nós estamos em pé sobre o chão, mas também estamos encostados na parede, encostados num muro. Então, ó, eu vou olhar para mim, então todas as forças que atuam sobre mim são as forças de ação. Quais são as forças que atuam sobre mim? Bom, tem a força-peso. Quem é que aplica força-peso sobre mim? É a Terra, que está me puxando para o seu centro. Eu estou apoiada no chão, então eu também sofro a força normal. Quem aplica a força normal sobre mim? Minha superfície de contato, que é o chão. Mas eu também estou apoiada, né? Também estou aplicando uma força sobre a parede. Então, isso significa que a parede aplica uma força sobre mim. Essa força aí que a parede aplica sobre mim, ela também pode ser uma força normal? Também pode, porque ela também é uma força de contato. Então, eu também poderia, por exemplo, chamar aqui de N1 e eu posso chamar aqui de N2. N1 é o meu contato com o chão, N2 é o meu contato com a parede ou com o muro. Quem é que aplicou N2 sobre mim? Foi a parede. Então, pessoal, todas as forças que estão atuando sobre mim são as forças de ação. E agora eu vou às minhas respostas imediatas. Todo mundo que aplicou força sobre mim, eu também estarei aplicando força sobre eles. Vamos para a primeira. A Terra me puxa para o seu centro, então eu puxo a Terra para mim. Se a força que a Terra faz sobre mim é P, então a força que eu faço sobre a Terra é menos P. O chão aplica uma força vertical para cima em mim, N1. Então eu aplico uma força vertical sobre o chão, N2. N1 também, desculpa. Mas se a que o chão fez, né, vertical para cima, a que eu faço é vertical para baixo, então vai levar o sinal negativo. A parede aplicou uma força horizontal direita para mim, sobre mim, N2. Então eu aplico uma força horizontal sobre a parede, também valendo N2, mas se a força que a parede faz sobre mim vai para a direita, então a força que eu faço sobre a parede vai para a esquerda, então ela é contrária, eu vou colocar ali um sinal negativo. Pessoal, todo e qualquer exercício de terceira lei, em sua maioria as questões são teóricas e as palavras podem nos confundir. E a melhor forma de não fazer confusão é desenhar. Escolhe um ponto para ser a ação. O exercício está falando de uma mesa e que tem um livro apoiado sobre a mesa. Aqui eu tenho basicamente
3 elementos, né? Que 3 elementos são esses? Eu não sei para onde o exercício vai olhar, mas pode ser que o exercício olhe para o chão, e aí todas as forças que atuarem sobre o chão serão forças de ação, mas pode ser que o exercício olhe para a mesa, então todas as forças que atuarem sobre a mesa serão as forças de ação, mas pode ser que o exercício olhe para o livro, e todas as forças que atuarem sobre o livro serão as forças de ação. E dependendo da pergunta que ele te fizer, pode criar uma confusão. E a única forma de você não se confundir é fazer o desenho. Então, por exemplo, o exercício ele vai falar do livro. Então, eu vou olhar para o livro. Então, eu quero saber de todas as forças que atuam no livro. O livro está apoiado na superfície da mesa. Quais são as forças que atuam no livro? Aí a força peso. Quem é que aplica a força peso sobre o livro? É a terra, puxando o livro para o seu centro, e também tenho a força normal, porque o livro está apoiado sobre a mesa. Quem aplica a normal sobre o livro? A mesa. Como eu estou olhando para o livro, todas as forças que atuam no livro são as forças de ação. E nós sabemos que para toda força de ação existirão as forças de reação. Quem vai sofrer a reação? Quem aplicou a ação. A terra e a mesa vão sofrer. Então, ó, a terra puxou o livro para baixo. Então, o livro puxa a terra para cima. Se a força que a terra faz é P, então a força que o livro faz será menos P. Eu também tenho que a mesa empurrou o livro para cima. Então, o livro empurrará a mesa para baixo. Se a força que a mesa fez no livro é vertical para cima, então a força que o livro faz na mesa é vertical para baixo. Se a força que a mesa faz no livro é N, então a força que o livro faz na mesa é menos N. Então, aqui eu tenho as minhas forças de ação, todas sobre o livro, e aqui eu tenho minhas respostas imediata, minhas forças de reação. Tá ok, gente?